O paciente adora ver os exames antes de chegar ao médico. E aí, vê um resultado, um nome esdrúxulo e só dá ansiedade. Vou falar alguns exames aqui que trazem esse tipo de preocupação para o paciente, muitas vezes desnecessariamente. Sou Fabrício Benvenuti, sou urologista e estou aqui para ajudar você com algumas questões urológicas, é claro. Fique aqui comigo até o final. Se estiver gostando do material, deixe seu like, passa adiante, inscreve-se no canal. Isso é importante. Acabei de começar, isso daqui não faz nem 2 meses que estou fazendo esses vídeos e pretendo falar um monte de coisas para você, aproveitando essa pandemia para contribuir aí com assuntos relevantes para a sua vida também. É mais uma maneira de eu ajudar você nesse momento aí que a maioria das pessoas estão fechadas nas suas casas. Primeiramente, o exame é do paciente, tá? O paciente não tem que ficar com medo de abrir aqui, ó, eu vou levar o exame aberto, meu médico vai achar ruim. De maneira alguma, o exame é seu, você tem total liberdade de fazer isso. Eu vejo que alguns pacientes chegam, doutor, esse daqui é o exame que o outro médico pediu. Não tem problema. Posso ver também? Deixa eu ver, né? Às vezes deixei de pedir alguma outra coisa porque o outro já tinha pedido mesmo, ou que seja qual for, não tenha preocupação, o médico vai achar ruim. De maneira alguma, o exame é seu. Tá? Não ache ruim que o empecilho seja então, não vou abrir porque vou ficar ansioso, não vou saber o que está ali dentro mesmo e só vai me fazer mal. Tudo bem, aí não abra, não precisa abrir mesmo. Mas se você tem o desejo de abrir o seu exame, abra, é seu. Eu vou falar aqui alguns exames que você abre e fica mais com o cabelo em pé do que qualquer outra coisa. Saiba que ao abrir o exame, e você vai se deparar apenas com papel falando de algo sobre você. Mas uma coisa que você tem que ter em mente, aquele exame normalmente é um exame complementar. O médico pediu em complemento ao que ele conversou contigo, a sua história, algo que ele já tenha percebido no seu exame físico. Então aquele exame normalmente é complementar a um raciocínio clínico que o médico já teve. Então, aquilo ali, isoladamente, muitas vezes não diz muita coisa não. Então, achei uma alteraçãozinha ali. Será que essa alteração realmente é relevante? Vi isso daqui. Pode procurar, algumas coisas você vai procurar no Google mesmo e aquilo ali não vai servir, porque ele, de uma maneira geral, vai depender da sua idade, depender da sua condição física, da situação que foi colhido o exame. Então, muitas vezes, aquilo ali não reflete uma realidade que você vai procurar num conjunto de pessoas. O exame ele deve ser individualizado e é mais uma questão para você, quando olhar o seu exame, não ficar tão apreensivo assim, tá bom? Um exame que os pacientes costumam dar uma olhadinha antes e chegam no consultório com o olho da Mônica regalado. Doutor, deu uma alteração aí. É muito comum, é o ultrassom. O ultrassom ele tem muitas nomenclaturas ali que deixa a pessoa de cabelo em pé e que tem algumas coisas que inclusive são normais. Por exemplo, você vai fazer o ultrassom do aparelho urinário, principalmente, você tem que estar com a bexiga cheia. E aí no ultrassom vem escrito lá, conteúdo anecóico. O que é isso, esse conteúdo anecóico, doutor? Esse conteúdo anecóico nada mais é do que a urina, a água que você bebeu para deixar a urina cheia ali e já virou urina e está lá na sua bexiga. Esse é o conteúdo anecóico. A de negação, ecóico, a transmissão das ondas do ultrassom, né? O ultrassom é um exame que ele é feito por ondas e essas ondas elas vão caminhando rapidamente, inclusive pede-se para que fique com a bexiga cheia porque a água ela transmite muito bem essas ondas e aí o exame ficará melhor, o resultado será melhor e vai ver nitidamente as paredes e tudo mais ali. Então esse conteúdo anecóico é um bom sinal, quer dizer que você tomou bastante líquido, deixou a bexiga bem cheia e o exame vai sair com um resultado mais adequado. Outra coisa muito comum, a minha próstata deu aumentado no ultrassom. O ultrassom do abdômen, ele é um ótimo exame, mas nem sempre ele reflete exatamente o tamanho da próstata. O exame do toque muitas vezes é melhor do que o próprio ultrassom para dizer o tamanho da próstata. E ali no exame vem como 28 gramas sendo o tamanho máximo da sua próstata. Mais que isso, deu 29 já fala tamanho aumentado. Quer dizer, 1 grama vai representar algo importante, às vezes é questão de onde colocou o equipamento para medir, posição e tudo mais, afeta isso daí. Não é relevante, mas vem escrito lá, próstata de tamanho aumentado. E isso gera uma angústia desnecessária no paciente. Normalmente acontece isso, muito frequentemente acontece isso. Falei do ultrassom porque o ultrassom
maior deles nesse quesito, de deixar o paciente angustiado. Cistos simples são muito frequentes aí, achados ao ultrassom dos rins ali. O ultrassonografista mostra lá cistos, às vezes muito pequenininhos, cistos simples, de nascença, e o paciente chega muito preocupado porque ele tem um cisto. Ele nunca nem tinha feito um ultrassom, ou outro ultrassom que ele tinha feito não tinha nem sido anotado aquela questão, porque é algo irrelevante, e ali ele tem uma preocupação imensa quando ele vê, nossa, começou a nascer cistos aqui no meu rim. Eu vou fazer uma aula sobre isso ainda. Outras coisas que dá no ultrassom, hidronefrose. Hidronefrose é uma coisa que a gente tem que pesquisar, porque pode ser um sinal de obstrução abaixo ali dos rins, e o ultrassom ele tem uma certa limitação no ureter e um grande trecho ali das vias urinárias, então ele suspeita às vezes de uma hidronefrose, às vezes nem tem, mas normalmente a gente investiga, faz outros exames até para analisar. Mas uma hidronefrose leve, muitas vezes não tem nada a ver com problema, e às vezes a hidronefrose pode estar sendo causada porque você deixou a bexiga muito cheia, e ali os rins já estão com dificuldade de mandar para baixo a urina que ele fez, e aí na hora do exame dá uma hidronefrose leve, bilateral, mas é apenas pela sua bexiga muito cheia, muito repleta. Então, cuidado, olhou um ultrassom, vai calminho para olhar ele, porque muitas vezes vai ficar ansioso sem necessidade alguma, tá bom? No ultrassom ainda tem cálculos, às vezes pedrinhas minúsculas, 3, 4 milímetros. Na verdade, o ultrassom ele pode ter certeza a partir de 5 milímetros para cima. Pedrinhas com menos de 5 milímetros é uma limitação do exame mesmo, tá? E não dá para ter certeza. E também, falar para você, normalmente pedrinhas até 5 milímetros são irrelevantes no rim. Pelo menos não há necessidade normalmente de um tratamento. Vai depender, lógico, do tamanho da pedra, né? Se estou falando das pedrinhas pequenas, vai depender do número de pedras, vai depender da localização delas e se está em algum lugar obstruindo alguma coisa. Mas normalmente, quando é encontrado pedrinhas lá no rim, muito pequenas, não deve ser motivo de angústia, tá? Tem um exame chamado creatinina, um exame de sangue. Muitas vezes ele vem no limite um pouquinho acima e o paciente vem preocupado. O que é a creatinina? A creatinina é um exame que dá uma ideia de como está o funcionamento do seu rim, tá? São 2 rins, então não dá para falar individualizadamente, será que o meu rim direito está bom só por causa da creatinina? Não dá para individualizar isso. Mas o paciente ele nem sabe disso. Normalmente ele vem porque ele vê aquele exame alterado um pouquinho e fala, nossa, o que deu essa creatinina um pouco aumentada aí, doutor? Muitas vezes a creatinina é aumentada porque a pessoa fez exercício físico intenso um dia antes do exame, fez uso de creatina, né? Pessoas que fazem academia às vezes usam creatina para aumentar a massa muscular. Inclusive a creatinina, ela depende da massa muscular da pessoa. A pessoa não tem muita massa muscular, ela tende a ser mais baixa. Pessoas com massa muscular maior tendem a ter uma creatinina maior. Outra coisa importante, ao fazer o exame de sangue, hoje em dia poucos exames requerem a necessidade de você fazer em jejum. A glicemia de jejum é um deles. Normalmente o urologista pede ali, a grande maioria deles não precisa de jejum. E quando fala em jejum para fazer exame de sangue, você não precisa parar de tomar água, tá? Diferente de uma cirurgia, você deve continuar tomando água, não é um jejum absoluto. E a creatinina ela é afetada diretamente por uma desidratação. Se você deixou de tomar água ali para fazer o exame muito tempo, ficou 12 horas sem tomar água ali, para fazer um exame de sangue, vai afetar a sua creatinina também. Algo relevante para falar, quando você faz um exame de sangue, não deve ir naqueles 3 dias antes, não vai no churrasco, não vai comer coisas muito fora do seu habitual, não faça estripulias, porque isso pode afetar o resultado do seu exame, tá bom? Testosterona. Testosterona também é um exame que o paciente fica muito preocupado. Ele tem um nível de normalidade muito amplo, né? Vai normalmente ali de 280 a 750 em média. Depende de laboratório para outro também, qual a unidade que utiliza e tudo mais. Mas o homem chega lá e fala, nossa, mas por que o meu está 450 e não está 700? Né? Varia muito do organismo, varia muito desde como você dormiu, nível de estresse, horário que você coletou o exame,
né? Testosterona, hormônio, normalmente melhor horário é de manhã, após um sono muito bom, pelo menos 6 horas de um bom sono, ambiente escuro, sem interrupções, né? Paciente às vezes tem apneia do sono, problemas relacionados com o sono, e aí o hormônio acaba alterando também. A prolactina também é um exame assim, que você não pode nem fazer exercícios no dia anterior e no próprio dia também. Tem que ficar, inclusive no dia da coleta, ali um tempinho parado, porque senão altera. Então são inúmeras alterações que você pode ter no exame que foram só consequência de uma coleta inadequada. E o espermograma? Espermograma, olha, é um exame que tem que ser visto pelo urologista, que ele é bem complexo, tem que ser analisado. Se você fez Não adianta você olhar só as referências ali, você não vai chegar a conclusão nenhuma, tá? Principalmente se você está investigando um problema de infertilidade, uma dificuldade para engravidar a sua parceira. Deixa para o médico olhar isso daí, porque é bem complexo. E tem mais, tem um monte de denominações lá que você não vai entender, vai só criar problema para você tentar desvendar isso dali. Quando fez uma vasectomia e você fez um espermograma de controle, se deu tudo certo, vai estar escrito lá azoospermia, quer dizer, não foi encontrado nenhum espermatozoide. Isso daí é mais tranquilo, sabendo agora que azoospermia é a ausência de espermatozoide. Se fez uma vasectomia aí após as 20 ejaculações, após o período lá que seu médico recomendou, você foi fazer o exame de espermograma só de controle e está escrito azoospermia, tudo bem, agora você sabe, azoospermia é a ausência de espermatozoide, tá tudo certo. Diferente daquela pessoa que está procurando uma causa de infertilidade e deu azoospermia, né? E tem um monte de outras coisas ali no espermograma, então é um exame que, cuidado ao olhar. O PSA. PSA é o antígeno prostático específico, que é o da próstata, o do câncer da próstata, lá um dos exames complementares aí, né? O exame de sangue, o principal deles aí, né? Complementar aí da investigação do câncer de próstata e até após um tratamento de câncer de próstata. Esse exame, ele varia desde a idade do paciente, o tamanho da próstata. Normalmente vê o PSA livre lá embaixo. O PSA livre, ele é utilizado apenas no intervalo aí do PSA total de 4 a 10. Então, quando está fora desse intervalo, ele nem é utilizado. Então, a pessoa olha lá, deu alterado e ele nem era para ser analisado, está lá junto. Então, o PSA é um exame que é alterado por diversas patologias, desde infecção urinária, dificuldade miccional, prostatite, andou muito de bicicleta, pode alterar. Então, o seu médico tem que avisar antes, e o laboratório normalmente reforça essas questões. A própria relação sexual antes do exame também altera o PSA. Então tudo isso tem que ser informado e às vezes vem alterado ali abruptamente e a pessoa já fica preocupada. E às vezes não tem nada a ver, às vezes é só uma alteração laboratorial, vai ter que ser repetido para ter certeza se é aquilo mesmo. Né, vai ser complementado com outras coisas, inclusive o exame físico. Então, toma cuidado em olhar o seu PSA antes da hora ali e ficar preocupado sem necessidade. Bom, acho que dos exames que o urologista pede, que deixa o paciente mais grilado, acho que são esses aí, que ele olha antes da hora e traz, já vem com medo, com olho de Mônica, como eu falei para você ali, com o olho regalado, né? Espero ter contribuído aí, trazido alguma coisa relevante para você, alguma informação importante. Se estiver gostando do meu canal, deixe seu like aí, se inscreve aí, vou trazer um monte de temas para vocês. Manda para amigo, para o colega, alguém que possa ter essa informação a mais aí, que está precisando disso. Até mais, até o próximo.